Bom dia! Hoje vamos apresentar um seminário sobre dengue, zika vírus e chikungunya. Esse seminário contém as informações como agente causador, transmissão, sintomas, tratamento e prevenção dessas doenças. Somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus Teixeira de Freitas, e esse seminário condiz a disciplina de Biologia, que é redigida pela professora Alana Araújo. Os discentes e presentes do grupo são João Matheus Santos de Araújo, Kaique Soares Doroteio e Marcela dos Santos Oliveira. As doenças apresentadas aqui e propostas à discussão possuem como agente causador o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito vive em média 30 dias, em alguns casos chega até 45. A fêmea chega a pôr de 100 a 200 ovos por vida e sua picada contaminada é feita através da fêmea. Como descrito aí na imagem, podemos ver algumas características desse mosquito. Ele é preto, contém alguns riscos brancos no dorso, cabeça e pernas, mede 0,5 centímetros e suas asas são translúcidas. Normalmente ele é menor do que os demais mosquitos. A primeira doença a ser tratada aqui é a dengue, que é uma doença febril causada por um herbívoro. Herbívoros são esses vírus transmitidos através da picada de insetos, normalmente mosquitos, como o caso do Aedes aegypti. Normalmente a dengue tem a cura espontânea depois de 10 dias, mas sua principal complicação é o choque hemorrágico, que leva a pessoa a perder cerca de 1 litro de sangue, o que faz com que o coração perca a capacidade de bombear o sangue necessário para todo o corpo, levando a problemas graves em vários órgãos, colocando em risco a vida da pessoa. Bom, os sintomas mais comuns e frequentes é a febre alta acima de 38 graus e meio, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo. Em casos mais graves, pode haver também dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpitação do abdômen, vômitos persistentes, acumulação de líquidos que pode causar cistes, derrame pleural ou derrame periocárdico, sangramento de mucosa ou outra hemorragia, aumento progressivo do hematócrito e queda abrupta das plaquetas. O principal meio de transmissão da dengue é através da picada do mosquito Aedes aegypti, que após picar uma pessoa infectada pode repassar o vírus para outras. Há registro também da transmissão através das transfusões sanguíneas. Em populações vulneráveis, como crianças e idosos acima de 65 anos, vale ressaltar que o vírus da dengue pode interagir com doenças pré-existentes, ocasionando casos mais graves. Sobre o tratamento da dengue, não existe um tratamento específico, mas é recomendável passar por um profissional da saúde para poder se medicar corretamente, fazer repouso, ingerir bastante líquido, no caso água. Essa ingestão de líquido pode ser tanto por via oral quanto por via intravenosa, no caso de soro, e é recomendável não se medicar sozinho. Sobre os casos de dengue no Brasil. No ano de 2020, foram registrados cerca de 971 mil casos de dengue, desses 528 óbitos. Já na Bahia, em 2020, foram registrados 77.920 casos e no ano de 2021 foram registrados 21.958 casos, registrando uma queda de 78% dos casos. Oi, meu nome é João Matheus e vou falar um pouco sobre o Zika vírus. O Zika vírus é um arbovírus que apresenta risco superior a outras arboviroses, como dengue, febre amarela e chikungunya para o desenvolvimento de complicações neurológicas, como encefalite, síndrome de Guillain-Barré e outras doenças neurológicas. Uma das principais complicações é a microcefalia, que o Zika vírus pode causar. A doença do Zika se inicia com manchas vermelhas em todo o corpo, olho vermelho e pode causar febre baixa, dores pelo corpo e nas juntas. Os sintomas mais comuns causados pelo Zika vírus é vermelhão em todo o corpo, com muita coceira depois de alguns dias, febre baixa, muitas vezes não sentida, que a gente não sente essa febre, conjuntivite com olho vermelho e sem secreção, mialgia e dor de cabeça e dor nas juntas, como foi dito anteriormente. As três principais formas de transmissão do Zika vírus é a transmissão pela picada do mosquito Aedes aegypti, a transmissão sexual e a transmissão de mãe para o feto durante a gravidez. No caso do feto, pode ser infectado durante a gestação, no qual ele pode desenvolver lesões cerebrais irreversíveis e ter comprometido definitivamente toda a estrutura em formação. As doenças neurológicas, especialmente nas crianças com a doença congênita, que é quando a criança é infectada no útero materno, tem sequelas de intensidade variável conforme cada caso.
O comprometimento nesses casos é tão importante que algumas crianças, ao nascerem, têm microcefalia, que é uma deformação dos ossos da cabeça, indicando o sinal de não crescimento adequado do encéfalo. Como é feito o tratamento do Zika vírus? O tratamento é feito de acordo com os sintomas que a pessoa está sentindo, com o uso de analgésicos, antitérmicos e outros medicamentos que são disponibilizados em unidades públicas de saúde para controlar a febre e a dor. No caso de sequelas mais graves, como as doenças neurológicas, deve haver acompanhamento médico para avaliar o melhor tratamento a ser aplicado. Zika vírus no Brasil. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, até a semana epidemiológica 51 em 2020, foram notificados 7.387 casos prováveis no país, onde a taxa de incidência é de 3,5 casos por 100 mil habitantes. A região Nordeste apresentou a maior taxa de incidência, que foi de 9,2 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões Centro-Oeste de 3,6 casos por 100 mil habitantes e Norte com 2,8 casos por 100 mil habitantes. O estado da Bahia concentra 47,9% dos casos de Zika no país, onde os municípios que apresentaram maiores incidências para o Zika foram o município Pedrão, com 612,5 casos por 100 mil habitantes, Jacaraci, com 559,2 casos por 100 mil habitantes, Ceabra, com 412,8 casos por 100 mil habitantes, e Riachão do Jacuiupi, com 394,8 casos por 100 mil habitantes. Alguns dos sintomas da chikungunya: febre, dor no corpo, dores pelo corpo, dor nas juntas, entre elas joelhos, cotovelos, tornozelo, etc. Manchas vermelhas e bolhas pelo corpo. A transmissão é causada pelo mosquito Aedes aegypti. A transmissão da mulher grávida para o feto só acontece quando a mãe fica doente nos últimos 7 meses da gestação. Nesse caso, a criança, mesmo que nasça saudável, deve permanecer internada por 1 semana para observação e tratamento imediato. Se desenvolver a doença, que nesses casos apresenta quadros graves, com manifestações neurológicas e na pele. O tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas, com o uso de analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios para aliviar febre e dores. Em caso de sequelas mais graves e sob avaliação médica, conforme cada caso, pode ser recomendada a fisioterapia. Até setembro de 2021, o Brasil teve no total 63.173 casos confirmados e 7 óbitos, e na Bahia até agosto de 2020 teve 11.432 casos confirmados, e no mesmo período do ano de 2021 houve uma queda considerável em relação ao ano de 2020, tendo apenas 264 casos. Ciclo de contaminação. Quando chove, objetos expostos como bacia, pneus, caqueiros e garrafas inundam de água. E assim os mosquitos utilizam desses, principalmente as fêmeas, utilizam dessa água limpa e parada para depositar os seus ovos. Com isso, após atingir a fase adulta, o mosquito da dengue tem cerca de 45 dias de vida. E ao picar uma pessoa infectada, o mosquito contrai o vírus e em seu ciclo de vida pode contaminar até 300 pessoas. Algumas de suas prevenções: colocar areia em vasos de plantas que possuem água ao redor, colocar garrafas de cabeça para baixo, tampar a caixa d'água direito, tirar águas de pneus, trocar água das plantas e etc. Foi isso, obrigado por assistir até aqui.